Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a doce e preciosa paz esteja no seu coração, na sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero transmitir uma palavra. Quero ser atalaia de Deus para a tua vida. Quero falar sobre a situação espiritual em que nós nos encontramos como igreja de Jesus Cristo. Vemos pela preciosa e pura palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para tratar com o povo judeu e ele deixou um legado precioso para o seu povo, que seria a sua igreja para o futuro. Quando ele veio a este mundo, ele veio para tratar sobre as coisas referente ao povo judeu, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos. Ninguém pode aceitar a Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse antes de voltar para casa, ele disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo." Ele também disse, em outras palavras, aos seus discípulos: "Ser-me-eis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até aos confins da terra." Note uma coisa, ele nos mandou pregar a palavra. Ele nos mandou testemunhar dele. Mas o que estamos vendo hoje, em larga escala no YouTube, é falácias, é contendas, é fuxicos, é brigas. E não foi isso que ele mandou fazer. Tem um espírito do engano que está hoje de maneira apoderada sobre o mundo, em especial no mundo gospel. Olha o conselho que o Senhor Jesus Cristo disse para todos nós. Está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 22, do verso 24 a seguir, eu quero ler. "Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, já no tempo de Jesus Cristo. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores." Aliás, são chamados benfeitores. "Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve." Ele passou esse ensino para o seu povo, para a sua igreja. Mas vós, igreja, não sereis dessa forma. O Senhor Jesus Cristo disse: o maior de entre vós seja como o menor. Quais são hoje os que nós conhecemos como os maiores, os maiorais? Reverendo, bispo, pastores. Conhecemos esses como os maiores, mas a Bíblia diz: o maior de entre vós seja como o menor. Então vemos pela palavra de Deus que quanto maior é a responsabilidade, maior é o dom ministerial que ele tem, ele deve se portar como um serviçal, como um servo, porque o ministério é colocado por Deus como servo do povo. O Senhor Jesus Cristo deu exemplo quando, uma certa ocasião, ele abaixa para lavar os pés dos discípulos. Quem era o Senhor no meio deles? Era Jesus Cristo. E Jesus, sendo o Senhor, abaixou para lavar os pés dos seus discípulos.
Ele fez isso para deixar como exemplo: o maior de entre vós seja como o menor. É difícil? Não é muito fácil? Pessoas que são acostumado a ser elogiado, a ser considerado, se portar como mais humilde, como menor no meio do povo, não é muito fácil. Olha o que vemos. O exemplo que o Senhor Jesus Cristo deixou. A Bíblia diz que ele, sendo como Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes ele se humilhou. Foi submisso. Foi obediente. E obediente até a morte. Em uma certa ocasião, em sua oração, ele se humilhando diante de Deus, ele disse: ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas era da vontade de Deus ele se humilhar. Era da vontade do Pai ele assumir a condição de servo. A Bíblia diz, na sua palavra profética, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Agora ouvimos o Evangelho. Aceitemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Dias se passam, meses se passam, anos se passam. E Ele vai nos abençoando diariamente. Até que então nós galgamos uma posição de destaque abençoada. E por não vigiar, queremos pisar nos outros, humilhar as outras pessoas. E não é esse o exemplo que Ele deixou para nós. Se você se sente forte, olha o que a Bíblia diz. Vós que sois fortes, sabeis suportar a fraqueza dos fracos. Esse é o conselho da palavra. Mas o que vemos hoje no meio comunicativo, nas mídias sociais, é pessoas se achando mais santo, mais sábio, deixando de observar a palavra de Deus, os ensinos da preciosa palavra, e sem vigiar, deixar o espírito da soberbia, da presunção, da arrogância, dominarem suas mentes e querem ditar regras. Jesus Cristo disse que é para nós pregarmos a sua palavra e não para ditar regras e julgar as pessoas segundo o que achamos, segundo o que pensamos. Não, não é para isso que Ele nos chamou. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 6, mas para não tomar muito tempo, eu quero ler do 11 a seguir. Vejamos. O Senhor me disse: a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregoa essas palavras para a banda do norte, e diz: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. É um conselho de Deus para o desobediente, o rebelde, se arrepender
enquanto estamos com vida, enquanto estamos vivendo, a Bíblia continua nos avisando, nos dando dica para procurarmos a se humilhar diante de Deus. Porque o nosso Deus tudo vê, tudo sabe. E olha o que diz mais a palavra de Deus em Jeremias 3. Jeremias 3 e 12. Não quero ler o 13 agora. Somente reconhece a tua iniquidade, com que contra o Senhor, teu Deus, transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. É um conselho dele para nós. Para enquanto vivermos, reconhecermos que precisamos dele, da sua misericórdia sobre a nossa vida. E olha o que diz aqui. Somente reconhece a tua iniquidade. Todos nós somos falhos, fracos, pecamos, vacilamos. E o conselho é para nós reconhecermos a nossa iniquidade, os nossos maus caminhos. Mas o que vemos hoje no YouTube é muitas pessoas querendo ser melhor do que as outras pessoas e julgando por aquilo que acham, por aquilo que pensam. E não é isso que a Bíblia nos aconselha a fazer. Olha o que vemos aqui, queridos. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, um de uma cidade e dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Esse é o desejo de Deus, nos levar de todos os lados para o bem, ao arrependimento, em outras palavras, aos céus dos céus. Esse é o maior desejo de Deus. Mas o que vemos hoje é pessoas querendo julgar pessoas, querendo ditar regras. Deus deu os pastores para fazer isso. O apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas. O trabalho dos pastores, além de apacentar, é cuidar, é alimentar o rebanho. Olha o que a Bíblia diz sobre o trabalho do pastor. No 15. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. É o que está faltando nesse tempo. Não estou generalizando, não, mas o que está faltando na maioria dos pastores é ciência e inteligência. Como cuidar, como apacentar o povo de Deus. O pastor por excelência, ele se humilhou, ele aconselhou, ele deu todo o subsídio, ele deu todo o auxílio para os seus seguidores, dando exemplo para eles. Quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos, teve um que disse, Senhor, eu não. E ele disse, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro disse, então pode me lavar. Não só os pés, mas também a cabeça. Mas não é o que estamos vendo hoje em larga escala, infelizmente. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de Bíblia, não. Mas é por falta de conhecimento bíblico. Deus está contando com os seus obreiros, com os seus pastores, com os seus bispos. Bispo na Bíblia é presbítero. Deus está contando com os evangelistas. O apóstolo Paulo disse que ele mesmo deu uns para pastores, bispos, evangelistas.
querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos, que é a igreja, são aperfeiçoados através do bom estudo, do bom ensino, do evangelho pregado de maneira simples e humilde. Mas o que estamos vendo hoje, em muitos lugares, é um evangelho de ostentação. Ostentação. Pessoas querendo ser maior do que os outros, querendo ser reis, querendo ser juiz. A própria palavra diz: não queira ser mestre, sabendo que recebereis mais duro juízo. Deus vai tomar conta do trabalho dos supostos líderes, dos pastores, dos obreiros que têm responsabilidade para com o rebanho. Eles têm a responsabilidade, mas a maioria não estão cumprindo com esta responsabilidade. Este pessoal que a gente vê no YouTube, mulheres, homens, a maioria deles não são pastores, e quando alguns dizem que são pastores, não se sabe quem ungiu eles a pastores, e estão falando bobagem, estão pregando heresias. Cadê a sua liderança? Cadê os seus pastores? Que não ensina esse pessoal como se comportar nas mídias sociais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Devemos ser, queridos irmãos, queridas irmãs, atalaias de Cristo neste tempo do fim. Atalaias são aqueles que avisam dos perigos que estão para chegar. Não é aqueles que ficam vendendo profecia pelo Pix, não é aquele que tem em larga escala um ministério de profecia como feira, não. A maior profecia é a preciosa palavra de Deus e deve ser pregada com sabedoria. Deve ser ensinada com ciência e com inteligência. É o que diz no livro de Jeremias, capítulo 3 e o versículo 15. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que possamos pedir de Deus sabedoria, graça. Que possamos pedir de Deus o dom do discernimento de espírito para não sermos enganados por ninguém. Quero parar por aqui. O meu canal é um dos menores do YouTube. Mas o meu prazer é falar só de Jesus Cristo. Se você gostar, amém. Se não gostar, amém. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer, pregar o Evangelho. Ele disse: ide e pregai. Eu não posso ir, não tenho dinheiro, então eu estou fazendo isso pelo YouTube. Graça e paz seja de maneira forte e abundante sobre a tua vida. Compartilhe. Se você quer, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Nos ajude a pregar a palavra, compartilhando as mensagens deste canal. Deus os abençoe ricamente.